Olá, esse é o Conexão. Um dos maiores desafios atuais da humanidade é pensar no futuro de forma sustentável. E esse não é um problema só de governos, empresas, instituições. Desenvolver um modelo de vida que não esgote os recursos do planeta é uma preocupação que começa dentro das nossas casas, no nosso cotidiano. O Conexão agora vai falar sobre hábitos diários mais sustentáveis. Qual destinação dar para o lixo, o que fazer com os produtos que não usamos mais, de que maneira podemos consumir produtos e serviços de maneira mais consciente. Quem vai ajudar a gente nessa jornada é a Gabriela Yamaguchi, diretora de engajamento do WWF Brasil. No estúdio também o Andries Odshorn, holandês e executivo da OLX, que vai falar sobre a plataforma de compra e venda de usados. Muito obrigado pela participação dos dois aqui no Conexão. Começo perguntando para você, Gabriela, o WWF ele tem uma cartilha com algumas recomendações para o que a gente chama de consumo consciente, né? O que essa cartilha, em linhas gerais, traz? Em primeiro lugar, traz uma ideia que é um convite para todas as pessoas entenderem que é possível mudar e que não dói, não é difícil, é possível fazer novas escolhas. Muitas vezes as pessoas associam hábitos mais sustentáveis ou mudar e se preocupar com o meio ambiente como uma dificuldade ou como uma exceção. A grande mudança que a gente tem que fazer é justamente nessa cartilha a gente conta, as mudanças podem fazer parte do nosso dia a dia e as escolhas podem ser diferentes. Isso traz uma maneira de pensar no antes, durante e depois. Você pode pensar em reduzir o seu consumo, a fazer um consumo e um uso mais consciente de tudo que você compra e consome e descartar de uma maneira correta. Se a gente conseguir pensar no ciclo de vida de tudo que está ao nosso redor, assim como é a nossa vida, essas dicas são possíveis. A gente está vendo ali a imagem da cartilha, que tem essa cartilha no site do WWF Brasil com todos esses pontos. Você tocou numa questão importante que é uma escolha, né? A gente também escolhe consumir mais, usar água de maneira errada. Nessa cartilha vocês fazem ponto a ponto uma série de recomendações, né? Exatamente, porque quando a gente consegue dar exemplos concretos, por exemplo, no consumo da água, a gente sabe que as pessoas têm culturalmente uma conexão muito forte com a maneira como elas consomem a água. Então, se a gente conseguir mostrar que é possível lavar a roupa de uma maneira que você tenha menos desperdício de água, reutilizar essa água mais vezes, em ciclos maiores, você não desperdiçar água limpa, tratada, saudável, potável, para limpar quintal e fazer uma série de outras coisas que você pode utilizar uma água que já foi utilizada antes. O pessoal lavando o carro todo fim de semana. Nossa, é um terror, né? A gente dá até um pouco o coração, eu acho que é um pouco isso o convite. A gente olhar que tudo aquilo que serve para alimentar, que serve para a gente conseguir sobreviver de uma maneira mais sustentável, é muito valioso. O valor da água, o valor de cada um dos alimentos, o combate ao desperdício de alimentos também é um outro capítulo importante dessa cartilha. Cada grão de arroz e de feijão faz diferença. Planejar melhor as compras, comprar somente o suficiente, não deixar essa comida ser desperdiçada, são escolhas sustentáveis do dia a dia. Eu queria falar com o Andries agora, porque a OLX ela fez um levantamento, eu tenho os dados aqui, que mostram um potencial de compra e de venda de produtos usados e seminovos. Esse estudo ele concluiu que 91% da população tem produtos sem uso em casa e 84% tem interesse em vender esse produto. Isso mostra, evidencia um mercado que tem um potencial de crescimento grande e tem a ver com isso que a gente está dizendo, né, Andries? Isso, tem um potencial muito grande neste mercado, né? A gente viu que só 20% dos brasileiros realmente começaram a despegar das coisas que elas têm em casa sem uso. Esses produtos têm um valor de mais de R$4.000 por média por casa, né? Mas não é só o impacto econômico, não é? Prolongar a vida dos produtos realmente pode prolongar também a vida do nosso planeta, né? Porque a gente está falando em prolongar a vida útil, né? Isso, porque produzir coisas novas é muito custoso, né? Então, se a gente pode reutilizar as coisas, em lugar de deixá-las em casa ou jogá-las fora, a gente pode aproveitar muito mais os produtos, né? E ter um modelo mais sustentável sem consumir menos, né? Esse levantamento, desculpa te interromper, ele mostrou também o impacto que um mercado como esse de usados e seminovos pode ter no meio ambiente. A gente tem que considerar também que quando você decide vender um produto
usado é menos um que a indústria vai ter que produzir. Isso tem impacto no meio ambiente, né? Isso, a gente trabalhou com o maior instituto de pesquisa da Suécia para calcular esse impacto e tem um impacto de 4,7 milhões de toneladas de CO2 por ano, né? Um número muito grande. Quase 5 milhões de toneladas? Mais de 5 milhões. Mais de 5 milhões. E isso é equivalente a parar todos os carros no Brasil durante 10 dias. Ou parar todos os voos no aeroporto de Congonhas durante um ano. Então é um impacto imenso que os brasileiros já estão tendo, vendendo as coisas usadas e não comprando coisas novas, né? E isso é só com 20% dos brasileiros que começaram a despegar. Os outros 80% ainda tem coisas e nosso objetivo é, nos próximos 5 anos, converter todas elas também para esse novo modelo de consumo. Quer dizer, é um potencial enorme aí para crescer esse mercado, né? Agora, quando a gente está falando desses produtos, a primeira coisa que me vem na cabeça são os eletrônicos, né? A gente vive hoje numa época em que quase toda semana tem uma novidade e aquilo que você comprou ontem já não está valendo mais, você já está querendo comprar um modelo novo. Existe um peso, esses produtos ocupam um espaço grande nessa plataforma? É uma categoria muito importante, né? Tem pessoas que sempre querem ter o último iPhone, né? Então quer comprar o iPhone 10, mas tem ainda iPhone 7 do ano passado e tem muitas pessoas que querem comprar isso, né? Então é um produto que vende mais rápido na OLX, em média dentro de 3 horas as pessoas vendem um celular usado. E tem muitas pessoas que assim têm também acessos a celulares que elas normalmente não poderiam comprar, né? E esse impacto no meio ambiente de não produzir um celular novo é imenso. Pois é, a cartilha do WWF toca nessa questão muito precisamente, né? Sim, desse hábito de você comprar coisas que não necessariamente você deveria estar comprando, assim. Quer dizer, é a questão da necessidade, da urgência, da conveniência de comprar aquilo. E como é que a cartilha trata essa questão, especialmente voltado para os eletrônicos? A gente tem um termo até para isso, que é a tal da obsolescência programada. É quando a gente está programado, é difícil de falar, porque é o jeito como o mercado e a mesma publicidade nos incentiva a consumir de uma maneira que a gente queira sempre o mais novo, sem necessariamente você precisar. Então, o que a cartilha fala como um passo bem fácil para a gente parar com esse ciclo? Você realmente precisa de um novo aparelho? Será que você não pode prolongar esse uso, ou não pode ficar muito atento ao que você tem em casa e oferecer aquele produto para uma outra pessoa, ou mesmo para uma causa que possa ser utilizada aquele benefício? Então, a grande questão é entender que o que a gente precisa combater, é muito a agenda do consumo consciente, é desperdício. Desperdiçar o tempo de todos os trabalhadores que produziram aquele produto que está sendo jogado fora, se você está deixando de utilizá-lo antes do tempo, todos os minerais, todo o tempo, todo o ouro, todos os elétrons, os componentes eletrônicos que estão lá, demoraram milhões de anos para serem produzidos, e o planeta Terra não aguenta mais. A gente já está consumindo 2,5 planetas todos os anos a mais. Esse cheque especial do planeta precisa ser interrompido. A gente tem que começar a pagar essa dívida. Pelo que eu entendi, é um trabalho duplo, né? A gente sobrecarrega o planeta extraindo as coisas que a gente precisa para a indústria, excesso, né? E ao mesmo tempo depois despejam caminhões e caminhões de lixo quando a gente não quer mais aquilo que a gente mesmo produziu. Exatamente, né? Porque a gente está falando de 100 anos de produção, por exemplo, de metais ou mesmo de plástico, que é um produto super durável, e que esses 100 anos de produção de plástico global estão aí ainda em toda a natureza, porque ele não é biodegradável, né? O plástico precisa de fato ser reciclado. Então, isso que está sendo falado, o desapego no sentido de que você de fato olhe exatamente para o que você realmente precisa, a redução desse consumo, um uso mais longo, mais a longo prazo, é um uso mais consciente. Vou interromper rapidinho a nossa conversa aqui, que eu vou chamar mais uma pessoa para participar. A gente está falando do quanto e quando comprar, mas há quem questione o que comprar. Eu vou conversar agora com a blogueira Nili Ferreira. Ela criou um site com várias dicas sobre beleza natural, um conceito que se baseia no consumo de produtos cosméticos orgânicos. Olá, Nili, obrigado pela participação. Você me ouve bem? Será que a gente perdeu a Nili? Alô, Nili? Acho que a gente está sem a Nili agora. Ela ia falar
sobre cosméticos orgânicos, que é um conceito baseado aí também de você usar os recursos de maneira menos agressiva, inclusive para a gente, né? Acho que a gente tem a Nili agora. Nili, você está me ouvindo bem? Temos a Nili. Acho que a gente ainda não tem a Nili. Oi, Nili, está me ouvindo? Oi, estou te ouvindo. Maravilha, agora vamos lá. Obrigado pela participação aqui no Conexão. Eu começo perguntando a você, pedindo para que você explique para as pessoas o que são esses cosméticos orgânicos. Bom, os cosméticos orgânicos são cosméticos que contêm ativos naturais que vão tratar a pele enquanto a gente usa. Então, eles propõem uma redução do impacto ambiental também, porque os cosméticos convencionais, eles contêm uma série de químicas que não só agridem a pele, como eles também impactam muito o meio ambiente. Então, eles também não testam em animais, e eles também, as embalagens deles são mais sustentáveis, muitos deles usam refil, que vai fazer com que a gente possa não só reduzir, né, o dinheiro que a gente gasta para comprar novamente outra embalagem, como também reduzir o impacto da própria embalagem na natureza. E também tem o material que ele é feito também, ele é mais sustentável, então tem uma série de práticas que eles adotam para fazer com que a gente não possa cuidar da beleza de maneira mais sustentável, sem gerar impacto para os animais, para a saúde e para o meio ambiente. Nili, eu estou vendo o seu site aqui com várias dicas que você dá de produtos que seguem essa filosofia, esse conceito. Pelo que eu entendi, essa questão dos testes com os animais é uma questão central aí também, é uma preocupação grande, né, dessa linha de pensamento, né? Totalmente. Os cosméticos tradicionais muitas vezes testam em animais, que é uma prática que ela é obsoleta, ela não é necessária. É totalmente possível você fazer um cosmético seguro, com ingredientes que não fazem mal e sem nenhum teste. Então, o cosmético não testado em animais, ele é seguro da mesma forma, só que sem a crueldade envolvida, né? E pelo que eu entendi também, isso é uma maneira de você propor um outro modelo para a indústria atual, né? Quer dizer, usar outras maneiras outros métodos, né, para produzir os cosméticos. Completamente, porque você, por exemplo, você diminui o lixo gerado durante a fabricação. As fábricas, elas são certificadas por órgãos externos que vão garantir que toda a cadeia produtiva é rastreada, então não envolve trabalho escravo, não envolve o uso de agrotóxicos, pesticidas, então todo o impacto ele é rastreado, né, para evitar que no final ali, como a gente tem conversado, a gente gere lixo, impacto humano, impacto ambiental, então toda a cadeia é pensada com esse viés do consumo consciente mesmo. E ao mesmo tempo é um produto que funciona, né, Nili? Não, funciona completamente. Desde que eu adotei essa rotina, minha pele está muito melhor. Esses cosméticos, eles tratam mesmo, porque eles têm uma série de ativos naturais, ao mesmo tempo que eles não geram problemas para a saúde. Então, os ativos naturais são muito poderosos, então eles realmente oferecem um tratamento para a pele enquanto você está usando. Tá certo. Nili, eu te chamei de Ferreira, é Nili Ferrari, deixar bem claro aqui. Obrigado, obrigado pela participação, me desculpe aí, tá? Imagina. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Quer dizer, a gente trouxe um outro elemento para essa conversa, que é falar da cadeia produtiva. Isso é muito importante quando a gente está querendo falar de um consumo consciente. Quer dizer, não dá para esperar só a indústria se adaptar, a gente tem que demandar isso também, né? A grande mudança é essa combinação do quanto a gente tem mais alternativas de compra para todos os consumidores poderem fazer justamente essa opção. Então, não adianta o consumidor também se conscientizar se a gente não tem opções para ele poder fazer essa opção. Então, isso que a Nili está mostrando é que está aumentando as possibilidades de outras empresas, novas marcas comprometidas com essa agenda. Tem que aumentar, tem que ampliar. E do outro lado, a gente também vê toda essa questão do descarte, que ela citou bastante. A indústria de cosméticos gera muita embalagem, né? Cuidados com a casa, muita embalagem. Para onde vai todo esse resíduo? Está indo tudo para a natureza, realmente tem que ter uma destinação correta. Isso também é uma noção de mercado diferente que está sendo construída, né, Anderson?
É isso, eu acho que cada vez mais tem esta consciência também aqui no Brasil, né? A gente também vê no mercado usados, né, que no norte da Europa, onde eu venho, né, que já tem essa consciência de que é uma responsabilidade de cada consumidor olhar, a gente realmente precisa produzir algo novo e é irresponsável realmente deixar as coisas paradas em casa que você não usa mais, né? E acho que aqui no Brasil teve sempre esta associação, eu só compro vendo usados pela razão econômica, né? E acho que agora está realmente começando, as pessoas estão vindo mais com essa conscientização de a gente precisa ser mais sustentável, né? E eu posso consumir de uma maneira que eu não tenho um impacto negativo no meio ambiente, mas posso ter uma vida muito melhor. Você acha que o consumidor brasileiro ele ainda precisa ficar mais atento para essas questões? Qual a avaliação que você faz? Acho que é algo que está emergente aqui no Brasil ainda, né? Acho que essa conscientização não é algo que todo mundo tem ainda, mas acho que está crescendo bastante, né? Quando eu entrei aqui no Brasil 7 anos atrás, teve muito menos consciência do meio ambiente, teve muito menos awareness que esse modelo de consumo precisa mudar, não é sustentável, e acho que agora cada vez mais pessoas estão falando sobre isso. Pois é, a gente vai chamar agora uma outra pessoa para participar dessa conversa, porque a gente está falando aqui de indústria, logo a gente está falando de lixo, de resíduos, e consumir de maneira consciente significa, no fim das contas, produzir menos lixo e saber para onde ele vai. E quando o assunto é esse, o Brasil ainda tem muito que avançar. Um levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública mostra que o país ainda despeja de maneira inadequada 30 milhões de toneladas de resíduos que vão para aterros ilegais, enfim. Vamos falar com a coordenadora da associação, da Abrelp, que é a Gabriela Otero. Olá, Gabriela, você me ouve bem? Olá, Bernardo, ouço bem sim. Maravilha. Vocês fizeram um levantamento que mostra que a situação do lixo no Brasil ainda precisa avançar bem, né? 30 milhões de toneladas vazando de maneira irregular é muita coisa, né? Muita. Na verdade, essa quantidade de resíduos é um indicador do quanto a gente precisa avançar nesse nosso alvo, que é o consumo consciente. A Abrelp todo ano faz esse levantamento desde 2003, então a gente tem uma série histórica aí de quase 15 anos e a geração de resíduos ela só cresce. E ela cresce mais do que a população brasileira, né? A gente estima aí que nesse intervalo você teve quase 30% de aumento na geração desde o começo do registro, enquanto a população brasileira nesse mesmo período não cresceu 1/3. A gente está falando de que período, só para a gente esclarecer? 2003 a 2016. 2003 a 2016 a produção de resíduos, a geração de resíduos aumentou 30%. Aumentou 30%. E aí, então, esse indicador, pode falar. E quando a gente fala que ele está indo, essa quantidade absurda está indo para lugares inadequados, a gente está falando aí que é lixo, é resíduo que está indo para o meio ambiente, está indo para o lençol freático, enfim, está causando uma série de problemas, né? Na verdade, a gente tem 2 problemas aí. Claro, a quantidade, porque nós temos que disputar espaço com resíduo, isso é um pouco ilógico, né? Com tanta evolução, enfim, da sociedade. Gabriela, eu estou tendo um pequeno problema com o seu sinal. Eu vou pedir para você repetir para a gente, porque falhou um pouquinho o seu sinal. Você falava dos 2 problemas que você vê nessa situação. Isso. Você tem essas 30 milhões de toneladas que você comentou, que vão para lixões e aterros controlados, que são formas inadequadas, inaceitáveis, né, de disposição de resíduos. Mas você tem também, de acordo com o nosso levantamento, pelo menos 7 milhões de toneladas a mais que você não sabe o destino. Então, é nisso que recai a nossa preocupação também, que é para onde foram esses 7 milhões? E eles podem ter ido para os oceanos, para outros recursos hídricos, queimados, enterrados, áreas de preservação permanente, eles, enfim, estão flanando aí no espaço também com aquelas 30 milhões de toneladas dispostas de forma errada, equivocada, e sem ignorar que tem pelo menos mais 30 milhões de toneladas que estão em aterros sanitários.
Ou seja, a conta toda fecha em quase 80 milhões de toneladas geradas pelos brasileiros por ano. E a conclusão é que a gente, no fundo, não sabe direito o impacto que isso tudo está provocando, né? Porque a gente não sabe para onde esse lixo está indo. Uma coisa é certa, isso vai afetar a gente de alguma maneira, né? Eu queria saber, para a gente concluir, Gabriela, como é que a Brelp, que tipo de campanha, de atividade ela faz para alertar as pessoas para esse problema? Então, nós partimos da hierarquia na gestão. Muita gente olha para o setor de resíduos e pensa que isso não é muito lógico, porque nós que manejamos resíduos queremos a diminuição na geração, porque quanto menos você gerar, o problema ele é menor de gerenciar, e gerenciar bem. Nós partimos da premissa de que o resíduo ele é um recurso, né? Temos que mudar essa denominação. Então, o recurso ele tem o potencial de reciclagem, reaproveitamento, geração de energia elétrica, geração de fertilizante, geração de composto, enfim, gás para abastecer frota veicular. Então, o resíduo bem gerenciado numa quantidade manejável, você tem aí um outro mercado se abrindo. Então, a Brelp, ela aos 4 ventos, coloca que nós precisamos sim repensar o consumo, diminuir a geração e no que não é possível evitar, que a gente conheça a destinação e exija. Nós falamos muito do comportamento do consumidor, mas precisamos exigir também o comportamento do governo. O governo precisa estimular o consumo consciente e as indústrias precisam responder a isso, nos dando também as opções. Então, é uma responsabilidade compartilhada por todos, todo mundo fazendo a sua parte para a gente economizar o planeta, como a Gabriela colocou. Estamos aí no cheque especial, né? Pois é, e afinal de contas a Terra é a casa de todos nós, né, Gabriela? Eu agradeço a sua participação. Qualquer novidade a respeito dessas campanhas, por favor, avise a gente aqui, tá joia? Ótimo, eu que agradeço. Obrigado. Quer dizer, a gente mostrou um problema e trouxe dados que mostram que isso afeta todo mundo, né? Mas, voltando ao tema principal, é uma questão de educação mesmo, né? Sim. Tem que começar dentro de casa. Isso que a Gabriela trouxe, que é a quantidade de informação que chega para as pessoas e que faz parte desse pacote imprescindível para qualquer sociedade, como o André está perguntando. Educação é a base, né, para a gente conseguir de fato mudar esses comportamentos e trazer escolhas e trazer possibilidades de decisões, por exemplo, no momento crítico que estamos vivendo agora, onde as nossas escolhas para eleger, para escolher marcas, para escolher produtos, para entrar numa plataforma como a OLX e realmente dar uma vida útil mais longa aos nossos produtos, essas escolhas são todas parte de uma educação que o país precisa fortalecer. Pesquisa, investimento em educação de base e cada uma das pessoas, por exemplo, olharem ao redor e verem que tem um catador de recicláveis que pode ser chamado por um aplicativo também, usar tecnologia para fazer parte desse ciclo de vida mais sustentável que todo mundo pode começar hoje. Pois é, a gente está chegando no final do programa, mas eu queria ouvir o Andres mais um pouquinho. Do ponto de vista das empresas, qual que é a mensagem que fica na sua avaliação? Eu acho que é responsabilidade para todas as empresas também ver como ajudar o consumidor a ser mais sustentável e também dentro da operação da empresa de pensar na sustentabilidade, né? Porque é uma responsabilidade de todo mundo. E realmente, como você falou, é mais fácil do que nunca para ser sustentável, né? Então, nem é muito difícil de mudar, são coisas pequenas que todo mundo pode fazer já. Pois é, acho que a conta vai chegar uma hora e não importa se você é governo, se é instituição, todo mundo é cidadão, todo mundo é ser humano e essa conta vai chegar, né? Já chegou. Vamos perceber que já chegou. Com certeza. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui. É um tema que a gente pode ficar discutindo um século, se quiser, e sempre vai ter mais algum elemento para a gente debater e que tem a ver com a vida da gente, né? De todo mundo, nosso dia a dia. Muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Um prazer. A você de casa também, muito obrigado pela companhia. Se quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!